Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Estou aqui mais uma vez essa semana para a gente conversar um pouquinho sobre o que os astros nos reservam, né? E o que a gente tem aí de desafios e oportunidades. Essa semana é uma semana de lua crescente que vai culminar no domingo com uma lua cheia eclipsada, né? Um eclipse lunar penumbral no grau 13 do signo de Capricórnio. Então, o que a gente tem aí de relevante para a gente poder falar sobre os desafios e oportunidades? A gente estava num momento muito sem direcionamento, né? Um pouco perdido, o Netuno em cima do Marte ali em Peixes, uma desorientação total, muita coisa assim, muita inspiração, muita criatividade, né? Muitas atitudes de compaixão vindos desse movimento, né? Mas assim, muito pedalando dentro d'água, sem muita definição das coisas, né? A gente estava com o Vênus também retrógrado, né? No signo de Gêmeos. E agora a gente já tem Marte, que ingressou esse final de semana agora em Áries. Nós temos o Vênus que voltou ao seu movimento direto, né? Está estacionado um pouquinho ainda, porque está ali em cima do grau 5 ainda do signo de Gêmeos, mas já está no movimento direto, né? Na coisa da resolução, do vamos ajustar as coisas, vamos colocar os pingos nos is, né? Vamos resolver, vamos definir toda aquela coisa que ela veio anotando ali durante a sua retrogradação, né? E Marte que saiu de Peixes e aí entrou em Áries e vai ficar até 6 de janeiro de 2021 nesse signo. Geralmente ele fica dois meses e meio, mais ou menos, em cada signo, mas nesse signo em Áries ele vai ficar 6 meses impulsionando a gente a agir, né? Com muita cautela nos momentos, porque ele vai retrogradar, ele fica esse tempo maior porque ele retrograda entre setembro e novembro no signo de Áries. Então assim, a gente vai ter chance ainda de rever algumas coisas que a gente possa ter feito equivocadamente, ou algum caminho que a gente possa ter tomado numa direção que não vá tanto de acordo com a nossa essência. Então a gente vai ter algumas coisas que a gente vai poder resolver ainda com esse Marte retrógrado, né? Que é um pouco chatinho, porque a gente tem que refazer algumas coisas, a gente tem que rever algumas rotas, mas é um período de muito aprendizado. Esse ano de 2020 é um ano de desafios e de muito aprendizado também, de muito amadurecimento, né? Que vem preparando a gente para um novo mundo. E isso tudo tem que ser gradativamente, né? E os desafios têm que ser vencidos aos pouquinhos. Então a gente tem todo esse movimento de definição, de resolução, de vamos agora definir o que temos para fazer, né? Vindos aí dessa questão do planeta Vênus, que voltou ao seu movimento direto no signo de Gêmeos. Então as conversas que nós temos que ter, vamos ter, os papéis que temos que assinar, vamos assinar, os negócios que temos que fechar, vamos fechar, os que não temos, não vamos, né? Aprendemos também com esse Vênus retrógrado a dar valor a algumas coisas que a gente não dava e a não dar valor às coisas que às vezes a gente dava muito valor, né? Então isso tudo vai ser agora pavimentado, vai ser solidificado, né? Vai ser concretizado nessa ida no movimento direto aí do planeta Vênus. O Marte vem com isso tudo que eu falei, né? Do impulso, do vamos ver, vamos desenvolver, vamos caminhar, e aí vem com mais velocidade. Agora tem atrito, agora tem chão para você poder andar, né? Metros, né? Desenvolver a caminhada. E aí o que a gente tem durante a semana? A gente vai ter o Júpiter fazendo conjunção exata com Plutão, eles vêm, né, se aproximando, assim, na verdade, o Plutão no movimento muito mais lento retrógrado e o Júpiter no movimento mais rápido retrógrado, e eles vão se encontrar no signo de Capricórnio. E toda aquela sujeirinha que ficou, sabe aquela limpeza que a gente faz em casa? E que aí algumas coisas a gente joga meio que debaixo do tapete, que tá com meio que preguiça de limpar ou não quer ver, depois eu limpo, depois eu faço. Porque às vezes é alguma coisa nesse sentido de vida, né, que a gente está apegado e que a gente fala, não, depois eu jogo fora, não, vai que eu preciso depois, né? Então esse é o momento, só que na realidade você não precisa daquilo, né? Você está usando aquilo como uma desculpa. Então esse momento agora a gente está nas últimas chances que a gente tem de fazer essa limpeza, né? E aí o Júpiter, ele amplifica essa sujeira que é Plutão, né, que ele traz lá do fundo, que a gente precisa jogar fora. É tudo aquilo que não nos faz bem, que a gente está apegado por uma questão
questão de comodidade, é o que nos prende às vezes na nossa zona de conforto, são as nossas convicções limitantes, às vezes que a gente tem que desapegar delas e deixar aí, falar, não, chega de ficar refém disso daqui, né? Então é toda uma situação em que essas verdades vêm à tona e a gente tem que falar assim, não, realmente, isso não me pertence mais, isso eu não quero mais e eu vou resolver, né? Não vai ficar mais naquela nhanha, deixa para depois eu faço, procrastinando uma situação, né? E a gente ainda tem no mesmo dia o Mercúrio fazendo um bom aspecto com Urano, o Mercúrio que está retrógrado no signo de Câncer, fazendo um bom aspecto com Urano no signo de Touro, e nós temos também o Mercúrio fazendo uma conjunção com o Sol no signo de Câncer, né? Ele também é retrógrado. Então esse Mercúrio que tá lá revisando esse baú de memórias, esses passados da gente aí, pra gente poder ressignificar essas coisas todas e falar, chega de sofrer por essa mágoa, né? Dá o perdão para a pessoa, que aí você se liberta também, né? Segue com a sua vida, chega de viver no passado, né? E tudo vem muito claro, né? Eu até escrevi no texto dessa semana, é como se ao mesmo tempo a gente sofresse uma poda e também sofresse adubassem a nossa terra, regassem a nossa terra com coisas novas, com uma água limpa, né? Com a terra limpa, sem raízes velhas, né? Então a gente tem essa coisa do bem-estar, esse sentimento gostoso de limpeza, né? Como se a gente estivesse tomando um banho de descarrego, né? Mas com consciência, não aquela coisa muito zen, não, é uma coisa mais, é consciente, é um movimento de transformação e modificação consciente, né, que vem da mente, porque o Urano é a mente elevada, né, o Mercúrio é o raciocínio, então é como se fosse assim, vem um insight atrás do outro, só que são insights relativos às questões internas da gente, ao nosso passado, são questões muito delicadas, muito complexas, né, e que a gente tem que ir desamarrando aos poucos, não adianta correr, não adianta querer fazer tudo rápido, muitas fichas irão cair essa semana, mas muitas fichas dentro dessa situação complexa de sentimento, de emoção, de passado, de relações íntimas, relações familiares, relações com os pais, com os irmãos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai se relacionar com essas fichas que irão cair. Uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez, o importante é você não perder esses insights que podem ser muito importantes para te libertar dessas questões do passado, tá bom? E aí, a gente ainda tem o Sol fazendo um bom aspecto com Urano também na quarta-feira pela manhã, na madrugada. Então é aquela coisa do insight mesmo, né? Vem como se fosse um relâmpago na cabeça da gente, assim, nossa, como que eu não percebi isso antes? Nossa, como que eu não vi isso antes, né? Aquela coisa de você se dar conta mesmo, né? Do quanto tempo às vezes você perdeu. E na verdade não foi um tempo que você perdeu, foi o tempo que você levou para poder compreender aquela situação de uma forma mais positiva, de uma forma que tirasse os pesos das suas costas para que suas asas pudessem bater e você pudesse voar. Né? É o momento em que a borboleta percebe que ela sozinha pode sair do casulo, que ela está pronta para poder voar, né? Que as asas estão prontas para poder voar, se fortaleceram naquele debater, naquela agonia interna, né? E agora pode voar, você cresceu, você está livre, né? E essa liberdade, ela vai ter um preço que é a responsabilidade, mas sabendo que você está livre dessas amarras do passado, dessas convicções limitantes que estão lá atrás. Depois disso, a gente ainda tem o Saturno fazendo o movimento retrógrado, ingressando no signo de Capricórnio, que ele estava em Aquário, que é o signo posterior. Então, no movimento retrógrado, ele vai na direção de Capricórnio. E Capricórnio é o reino de Saturno, né? Onde ele manda e desmanda. E lá, ele vai encontrar com o Júpiter e com o Plutão. E aí, nesse movimento retrógrado, ele vai lá anotando qual é a estrutura que você não derrubou ainda, por que você ainda está pegada a isso, por que você ainda faz essas coisas do mesmo jeito, né? As coisas vão mudar, acorda, desperta, né? Então ele vem fazendo essas anotações, depois ele dá a ordem, ele fala, ó, Plutão, Júpiter, amplifica tudo, faz o povo ver, porque realmente precisa mudar, porque lá na frente, né, em Aquário, quando inclusive Júpiter e Saturno fizerem a conjunção no grau zero de Aquário, no finalzinho de dezembro,
as coisas vão ser outras. E a gente tem que estar preparada para essa nova realidade, né? E que não é um novo normal, né? É uma coisa diferente e que a gente precisa estar fora da nossa zona de conforto, mais aberto à adaptação da situação que virá se apresentar a gente, né? E para isso a gente precisa tirar essas raízes podres do nosso terreno, né? A gente precisa fazer uma limpeza, jogar ar ali naquele terreno para que ele fique mais fértil, né? E possa produzir, possa ser um terreno que venha a nutrir a gente, né? Muitas vezes a gente está apegado a essas raízes podres porque elas estão ali há muito tempo e o que a gente deseja nem sempre é o que a gente precisa, né? Às vezes a gente quer sol e vem chuva, às vezes vem chuva e a gente quer sol. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, porque o que a gente tem é o que nós precisamos e não exatamente às vezes o que a gente deseja. Tá bom? E aí a gente termina a semana com o eclipse, que vem falando muito sobre revelações e vem enfatizando tudo isso que a gente falou essa semana, né? Sobre mudanças, sobre ir em direção ao novo, sobre quebrar as amarras do passado e ser mais feliz assim. Vai ter um vídeo somente sobre o eclipse que sairá até o final da semana, tá bom? Um beijo para todo mundo. Quem quiser falar comigo é no 982530887, DDD 16. Um beijão no coração. Boa semana a todos. Tchau, tchau.